Olá, seja muito bem-vinda ao Movimento Muitas Mulheres, que tem o patrocínio de Duda, uma plataforma de web design onde você pode criar o seu blog, o seu site e o seu e-commerce. Eu sou a Dani Antrudo e nesse episódio nós vamos falar com mulheres na cultura e nas artes. Eu vou conversar agora com a Paty Secato. Como a gente comentou na abertura do programa, estamos aqui com Paty Secato. Paty, antes de começar, eu quero te agradecer muito de ter aceitado o nosso convite, de estar aqui junto com a gente nesse movimento Muitas Mulheres. Eu ia dizer assim, Paty, você te apresenta, mas eu acho que muita gente já te conhece, mas assim, vamos usar a tradição. Paty, te apresenta antes de eu começar as perguntas. Tá, eu acho que tem sim gente que me conhece a partir dos 30 até aos 80. Eu aproveito todas as oportunidades de estar online também para atingir também essas pessoas, né? Porque esses grupos de mulheres, por que me chamam? Eu estou me apresentando. Por que me chamam? Porque eu trabalhei, né? Como eu prestei serviço ao feminismo durante a minha geração, que a gente estava passando por uma revolução muito específica do movimento feminista, que era a revolução sexual. Então, eu fiz parte dessa geração, né? A minha peça, se meu ponto de falar, foi um serviço também ao feminismo, às mulheres. E, então, eu posso dizer assim que agora as pessoas me chamam pela minha trajetória também no feminismo, através da minha arte, das minhas peças, dos meus livros, né, das coisas que eu falo, dos meus pensamentos, enfim, da minha manifestação. Mas a minha raiz é ser atriz. Eu sou atriz desde os anos 80. Comecei a dar aula, então, nos anos 90. Eu tive um grupo, uma companhia muito importante nos anos 80 de vanguarda, né, que apontou outra direção assim para a estética, para a forma do teatro, muito ligado ainda ao texto, e ao texto, não o texto dito, mas o texto encenado, né? E aí as pessoas, também a nossa cultura no Brasil começa a cair muito, né, a qualidade. E eu me lembro que quando eu estudava, eles tiraram filosofia, tiraram sociologia, tiraram psicologia, para colocar os cursos técnicos. E isso também empobreceu muito as pessoas, então o texto já não era tão atrativo, né? E daí começa-se assim, anos e anos de forma, não, de um espetáculo que é a grande estrela, o diretor é a grande estrela, não mais o texto. E a gente lá, nos anos 80, teve essa visão e começamos a trabalhar com forma, com performance, aqui no Brasil, sem ter contato com nada, as notícias demoravam para chegar, mas ali a gente comprova que há uma antena coletiva, que a gente fazia coisas que estavam sendo feitas em Londres, sem ver, sem ler, sem saber. A gente não tinha conectividade, né? Então, a gente mesmo assim era vanguarda, o grupo chamava Balaio de Gatos, e depois o Balaio de Gatos engrena já nos anos 90, entrega assim para o rock gaúcho, né, que primeiro fazia teatro na garagem, depois dos anos 90 começa a fazer música na garagem, né? E depois dos anos 2000 começa a fazer cinema na garagem, entendeu? Então, por exemplo, o teatro entregou para o cinema gaúcho, para o rock gaúcho entrega para o cinema gaúcho, né? Então eram coisas que andavam paralelas também. Exato. Então era uma geração, não, foi uma geração que não era técnica, tipo, eu faço teatro. Não, a gente fazia teatro, fazia música, fazia cinema, né? A gente misturava artes plásticas, a dança, a moda, tudo era. Então eu venho dessa escola, estudei com as Druba, trouxe o trombone, que era o grupo da Regina Casé, do Luiz Fernando Guimarães, grandes comediantes, Patrícia Travassos, Perfeito Fortuna, Evandro Mesquita, entendeu? Então, assim, foi primeiros professores que eu tive, que trabalhavam já com essa linguagem do dito, do que se diz na rua, como se fala na rua, que hoje é um pouco do evento que acontece com o funk, por exemplo, né? É o que é dito ali na rua, entre eles. E nós também, né? Era o que nós dizíamos entre nós, foi para dentro, foi para o teatro. Foi um dos primeiros professores, depois essa companhia se formou
por causa desse curso, e essa companhia durou 8 anos, todos os anos 80, né? Fizeram parte de Angela Dipp, que vocês conhecem bastante. As outras pessoas vocês não conhecem tanto, né? Mas assim, o nome que foi para fora, estourou, Angela Dipp, Luciene Adami, que fez Pantanal, né? Foram pessoas assim que brilharam, e aqui quem continuou fazendo teatro fui eu, Paty Ceccato e Renato Campão, né? Fomos os que continuamos, cada um com a sua companhia, enfim. E as outras pessoas, o João Carlos Castanha também, que continua, né, fazendo o trabalho dele, e perdemos um amigo para AIDS na época, né, que era o João de Deus, um grande bailarino, perdemos ele, e as outras pessoas estão fazendo arte por aí. Enfim, Lila Vieira é locutora da Rádio Guaíba, cada um, o Jaime Ratnecas, maravilhoso, professor de yoga, massagista e espiritualista, maravilhoso também, todos dessa geração, né? E Neca Mena Barreto, banqueteira dos Camarotes da Brahma, também era balaio, não era do Balaio de Gatos. Ilana Kaplan já foi próxima a geração assim, que a gente abraçou, já a Ilana, a Grace Janucas. Então, era uma linha, né, de atores de uma geração aí. A metade foi embora e a metade ficou para continuar o trabalho aqui. E então, isso, eu sou atriz, depois eu fui dar aula de teatro, sempre trabalhando com energia, com técnicas de energia para usar no corpo do ator. E aí, num certo momento, eu resolvi me graduar, porque eu tinha feito direito, não tinha graduado. Aí eu fui fazer cinema na UBRA, me graduei em cinema e depois fui para o mestrado de escrita criativa na PUC. Eu já tinha estudado nos anos 80, no final dos anos 80, com o Luiz Antônio de Assis Brasil, que tem aquela super oficina na PUC, que era chamava Oficina de Criação Literária. E eu fiz 4 anos de oficina com ele lá nos anos 80. Eu falei, eu tenho uma hora quando eu não puder mais carregar cenário, que eu não puder mais subir em escada, eu tenho que ter uma outra profissão. E nos anos 80 eu decidi que, né, chegar num certo momento, eu ia trabalhar com a escrita. Eu fui fazer o mestrado, hoje tenho esse instrumento, né, tudo se completa para que eu possa, então, tanto inspirar escritores, quanto atores, né, e quanto pessoas profissionais, né, que precisam se expressar. Então, é isso que eu estou fazendo agora. Né? Tive uma carreira exitosa no teatro com minhas principais peças, mais de público, né? Exitosas de público, foram Se Meu Ponto G Falasse e Manual Prático da Mulher Moderna. Até no caso mesmo do Se Meu Ponto G Falasse. Porque imagina, uma peça, né, que estreou em 97, onde tu fala no palco abertamente sobre o prazer feminino, né, que é um tabu para muitas mulheres, e principalmente no Rio Grande do Sul, né, muitas mulheres, sei lá, talvez. Aí eu até estava buscando, eu estava preparando tua entrevista, eu estava buscando ali algumas coisas que saíram na época, e tinha muita gente te perguntando se tu falaria onde era o ponto G na peça. Então, ou seja, a mulherada e os homens também não sabiam como dar prazer para essas mulheres, né? Não tinham a menor ideia, e iam na peça para saber. E a gente fazia uma explicação com uma maçã, né? Nós abríamos uma maçã e explicávamos, tudo na brincadeira, mas eu acho que foi que... Bom, não, o ponto G já era assim, de ponta, né? O que se estava falando ali também era do clitóris ainda, poder dizer, né? Ponto G era até mais aceitável que clitóris. Clitóris é difícil até hoje. Até hoje, né? Tem muita gente que não sabe onde é que é. Pois é, exatamente. Então, mas naquela época, por isso que eu te digo, talvez a gente esteja mais conservador hoje, porque se eu estreasse essa peça hoje, eu não sei se teria o abraço do público que teve, né? Então, em 97, de uma certa forma, como ainda havia resquícios da revolução sexual, da revolução hippie, né? da revolução ali da França, nos anos 80, do socialismo de Cuba, a Revolução Cubana, a gente vê, ainda 90, ainda eram filhos dessa época, tu vê como, apesar de
público ser conservador, classe média, ok? Mas ainda via, se abraçava, não era feio, É né? que Não era feio. talvez. Não, e sabe o que eu percebo também uma coisa? Até ficava chato tu ter a cabeça fechada para certas coisas. Porque, assim, Sim. hoje em dia, com uma política tão conservadora, né, aquela bancada, enfim, onde se mistura política e religião, né, que eu, sinceramente, assim, acho que é a pior mistura que possa existir, né? Uma Então, das mais hoje, explosivas, né? exato, então hoje parece assim que está chancelado ser escroto, está chancelado ter um pensamento mais conservador, assim, né? Isso é realmente uma tristeza, né? Eu acho que é inevitável, sabe? Eu acho que é para gente entender que um dia a gente está por cima e o outro dia a gente está por baixo. É. E saber, né? E saber se conduzir, né? Pelo caminho do meio, da correção e da justiça durante todos os tempos, é que nos faz humanos ou não, né? Então eu entendo, também tenho, né? A gente tem o guerreiro, né, dentro da gente. Então, claro que revolta muitas situações que a gente pensou que estavam resolvidas, vamos daqui para frente. Não, estavam resolvidas para meio Brasil. Para meio Brasil não estavam resolvidas. Então, de uma certa forma, a nossa cara tá à mostra, as máscaras caíram. E sim, vamos, né? Eu acho que tudo conflui agora para um equilíbrio, né? Para um É. equilíbrio, nem tanto hippie, nem tanto socialista, sei lá o que, vamos ter que achar uma outra forma que encontre todas as pessoas juntas, né? Um meio Mas termo, né? é assim, eu acho que não tem nome para isso isso que se diz, o mundo nunca mais vai ser. Sim, nós vamos ter que conciliar com, né, o outro lado. E essa conciliação, esse equilíbrio, que é a grande, agora, como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra. Desafio, grande desafio agora para nós que estamos vivos, vou falar assim, Sim. para a tua geração e para gerações, né? Eu acho que nós talvez os filhos da tua geração, dos teus filhos, ainda possam ver já alguma coisa. E nós temos que entender que nós somos só instrumentos dessa mudança. Nós não vamos viver o auge, né? Porque a construção é lenta e tudo. Mas vamos ver, vamos ver. Vamos A ver o que gente tem que acontece. fazer a nossa parte, cada um fazendo a sua, compartilhando o que sobra, né? O que não me serve, pega aqui, é teu. Tá. Eu acho que a gente vai indo, né? É. Mas eu já não consigo pensar só assim tão concretamente, sabe? Então, quando eu me revolto, eu me sinto até uma criança sapateando. Bom, Paty, você estava falando da tua trajetória, né? Que tu começou, então, primeiro como atriz, mas tu já tinha, assim, uma paixãozinha ali pela escrita, né? Depois tu foi realmente estudar isso e tudo mais. E, assim, o que a gente vê, né? Tanto no meio teatro, né? Do audiovisual, do cinema, a gente vê mais homens sendo roteiristas, diretores, né? Como é que foi para ti, né, como mulher e tal, furar essa bolha? Porque, assim, hoje eu acho que ainda é difícil, mas a geração de hoje, ela, né, as meninas de hoje, que tem, sei lá, 20 e poucos, 30 por aí, elas estão mais, assim, empoderadas também, né? Mas porque daqui a pouco teve uma Patsy, 30, 20 anos atrás, que, né, já vem trilhando isso, né? Não, 30, 40 anos atrás, né, mais ou menos. Então, como que foi, assim, como que era aquela época? Olha, eu acho que quando eu comecei a fazer teatro, eu não tive contato com homem heterossexual, vamos dizer, não que todos os atores sejam gays, não é isso, mas que o grupo que se jogou na performance eram bailarinos, né? Todos tinham um trabalho de corpo excepcional, todos nós, enfim, né? Pessoas que estudavam canto, então era um grupo de pessoas, de mulheres e gays, homens, né? Então, eu não tive esse empecilho, eu não tive que lidar, né, com o machismo dentro da minha companhia de teatro. Nós todos tínhamos poder, inclusive as mulheres subiam para montar as coisas,
as mulheres, nós que montava luz, nós que montava cenários, os guris ficavam contando piada, rindo, né, se alongando e nos fazendo rir. Nós fazemos, sim, não tinha esses papéis determinados. Então, acho que isso foi uma vantagem e uma desvantagem também, né? Porque aí, quando eu atriz, mas eu, dentro da companhia, eu já dirigia, eu já escrevia também, né? Então, para mim era natural. Tanto ocupar todos aqueles espaços que eu tinha habilidade, quanto tomar a frente de qualquer projeto. Eu não tinha essa, né? Eu vejo, sim, que nos outros grupos, né, por exemplo, do cinema, principalmente, por exemplo, do teatro, Werner Schinemann sobrou, assim, é um nome, né, do cinema, Giba Assis Brasil, o Jorge Furtado, principalmente o Carlos Gervasi. Então, homens. As mulheres eram produtoras. E ali no teatro, por isso que apesar, né, do teatro ele ser assim difícil, complicado, mas é o lugar onde realmente tu pode ser quem tu é e tu pode ocupar o lugar que tu quiser, né? Então, mulher, atrizes, tu já viu atriz, ator ser mais importante que atriz? Não existe isso. Então, foi um lugar que eu achei onde existia esse equilíbrio das coisas, não tive que enfrentar. Então, sempre fui muito achando que não, por que eu não, sabe? Não tinha essa dúvida em mim. E, claro, que com o tempo eu fui vendo a dificuldade, mas principalmente na captação de recurso. Quando entrava no edital, sabe, se tu concorrendo com um homem, o homem ganhava. Até pouco, ano passado, eu passei por uma experiência assim também, né? Nós fizemos... Bom, mas eu vou começar lá do teatro, não vou pirar. Então, como diretora, eu me impunha. O que aconteceu? Como eu sabia falar a linguagem popular e, ao mesmo tempo, eu era uma intelectual, e isso que sempre foi a minha grande vantagem, né? Eu sempre fui uma pensadora, uma pesquisadora, e, ao mesmo tempo, eu conhecia o povo, né? Meus espetáculos começaram a ganhar dinheiro. Então, isso foi uma outra barreira meio que, né, não... Eu transpus de outra forma, eu não precisei do dinheiro público, porque eu tinha dinheiro. Então, também, assim, me sinto muito iluminada e me sinto que eu estou no caminho certo, sempre estou no caminho certo, porque as coisas, né, eu consigo fazer. Claro, a mágoa é que eu não estou na história, tu entende? Enquanto tu estiver viva, tu vai me lembrar de mim, né? Mas quando tu morrer, eu apago, a minha luz se apaga junto com vocês que me conhecem, que me amam, com os meus fãs, todos amados. Eu morro com vocês, entendeu? Por isso que a escrita é importante para mim, porque eu quero deixar legado, né? Eu preciso tanto as oficinas de ator, que agora é a hora de eu transmitir tudo, entendeu? Transmitir tudo, porque eu não vou levar comigo essa bagagem enorme, sabe? Eu não vou, tá na hora, né, de compartilhar, tanto na escrita também é a mesma coisa, né? Tá na hora de eu contar para vocês tudo que eu sei, fazer com que vocês escrevam, enfim. Então, assim, alguma parte da história, tá? Enquanto eu não editei meus livros, também editei meus próprios livros, e todos... O IEL, né? Cíntia Moscovici, diretora do IEL, entrei lá com a minha pecinha, olha só, vamos editar, sabe, pessoas ótimas, assim, né? Quem viveu os anos 80 também é aquela geração que se ajuda, porque a gente vê assim, o sonho acabou, num certo momento do século passado, o sonho acaba, então nós, sobreviventes, nos ajudamos muito, né? Então, e é uma coisa do brasileiro também, né? E infelizmente tem os dois lados também, né? É bom e ao mesmo tempo é condenável, depende do lado que a gente está, né? Então, Cíntia é o primeiro livro, depois eu ganhei dinheiro para editar o segundo, depois eu entrei nas Dramaturga, que é um grupo de mulheres, 3 mulheres dramaturgas, o Antônio Rolfes levou para a PUC comprou a ideia, lançou os 3 exemplares, né? Mais uma peça minha. Então, eu tenho Hotel Rosa Flor, eu tenho editado Mulheres Pessegueiras, eu tenho editado Se Meu Ponto Falasse, né? Praticamente tudo eu tenho editado. E agora eu lancei pela PUC também o Não Se Mata Pintacilgo,
e outros textos curtos para teatro. Já na carona das dramaturgas, fui até a PUC, o Antônio Rolfo intermediou, também consegui editar. Agora eu tenho que, né, Kinder aí, vender para o mundo inteiro. Porque é aquele caso que vocês, né, porque a Dani, ela estuda comigo, não estuda mais comigo, ela faz parte de um grupo de estudos do texto dito, né, da performance do teatro, e para nós foi muito útil. A gente já fez uma peça do livro, porque são textos curtos especificamente dito para ser dito, né? Então não é aquele professor que tem aluno, né, e que precisa ir lá no filme copiar os diálogos para passar para o aluno dizer, ou vai nos clássicos, né, que o aluno iniciante não tem condições de dar um clássico, não tem a menor condição, né? Então quem está fazendo isso, não acreditem, né? Ou vai nos grandes textos e dá para um aluno que está no primeiro ano de estudo, não é legal, né? E aí tu vai na literatura e copia, né? Então eu resolvi assim que essa é só o primeiro, eu quero deixar mais como legado para o estudo de teatro, porque todo mundo diz assim, eu odeio teatro. Daí eu pergunto, tu vê série? Ai, amo série. E cinema? Tu acompanha o Oscar? Ai, amo, eu vejo todos os filmes do Oscar. Eu disse, todos aqueles atores estudaram no teatro. O teatro é o grande tablado de todos os grandes atores. Se não houver teatro, não tem série, não tem filme, não tem nada, não existe, porque o teatro é a grande mãe alimentadora de toda essa cadeia. Né? Então, tem que respeitar muito o teatro, todo mundo, né? Agora, o empoderamento do teatro. Vou aqui lançar o empoderamento do teatro. Não vamos mais aceitar nenhum deboche relativo ao ator de teatro, nenhuma pergunta, mas tu não trabalha, não vamos aceitar mesmo, porque nós alimentamos a cadeia, né? Cadeia da imaginação, né? Nós ensinamos atores a representar, a atuar, a criar, a imaginar, né? A ser outra pessoa, e ser você que está vendo, né? Porque tem atores que se conectam, personagens se conectam contigo, e quando acaba, tu fica com aquele personagem na cabeça dias. Então, toda essa trama muito sofisticada, que quem está fora não consegue perceber, é conseguida no tablado do teatro. No pé no chão, na roupa larga, sabe, no suor, e no afeto, no abraço, né? No se atirar nas paredes também, né? E botar na nariz de palhaço também, rir de si mesmo. Fazer né? piada consigo mesmo, né? Como? Fazer piada consigo mesmo, né? A gente começa a conseguir rir da gente mesmo, a gente começa assim, agora eu posso fazer alguma coisa, agora eu iniciei. Enquanto tu fica com, né, pudores. Então, o teatro também é um lugar também de liberdade, porque quem trabalha ali teve que trabalhar muito seus pudores, né? Então ele está no controle hoje. Os pudores não controlam, mas ele controla quase tudo na sua vida, o ator, né? Então é um lugar sagrado e especial para a sociedade. Com certeza. E assim, o ator, né, ele trabalha muito o corpo dele, não só o corpo, mas também essa questão da imagem, né? E a gente vive numa sociedade onde a gente enaltece muito o novo, o jovem, o corpo magro, né? Como que é para ti envelhecer? Olha, todas as mulheres têm que saber que existem algumas fases importantes na vida dela. Adolescência, né? Menstruação, aquela parte ali da menstruação, que é a primeira grande prova de fogo, né? Da condição e da questão se é mulher. Depois a gente tem, aos 28 anos, aquele retorno de Saturno, onde bate assim a grande decisão, vou ter filhos ou não vou ter filhos, é mais ou menos por ali, né? Nesse momento, as pessoas estão próprias para se acasalar e terem filhos, né? Aí no manual a gente sempre diz, quem escapar dessa fase, né, não se preocupe, quem conseguir passar do relógio, vencer o relógio, não se preocupe. Agora, se você cair em tentação, né,
você nunca mais estará sozinha, porque agora você tem o seu bebê. Então, assim, a gente, né? Então, tanto faz o caminho que tu siga, tudo bem, sabe? Então, mas aos 28 dá essa segunda virada, essa coisa da maternidade na mulher, né? Ou ela decide não, ou ela decide sim, esse sim é sozinha, esse sim é com um companheiro, né? Ou se não, agora vou congelar meus óvulos. Então, sabe, ali dá uma batida. Depois, eu acho que a batida dos, né, quando tu entra começa a ser quarentona, e aí eu acho assim, aproveitem. Para mim, é assim, 38, 42, o auge. Para mim foi assim, o auge de tudo. Vitalidade, beleza, não sei o quê. Depois disso, a gente curte um pouco, e aí vem essa outra batida, que é a batida de como eu vou envelhecer. Então, vem todas as perdas, né? Tu perde realmente a serpente, né? Perde toda a pele, e é um processo que para umas dura 2 anos, outras dura 10, né? É todo um processo para tu se transformar dentro daquela serpente, sair outra serpente, outro bicho, né? Com uma pele nova, é outra pessoa. Então, hoje, quando a gente se pode acreditar, quando tu fala do passado, parece que tu está falando de outra mulher, não mais tu, né? Porque tu tem que te desconstruir toda, se reconstruir. Quando tu te reconstrói, tu já é um outro ser, um ser maduro, um ser da maturidade, né? Então, eu acho muito estranho esse preconceito que tem, né? Que a Madonna chama de etarismo, que ela lançou com muita propriedade, depois da alça do sutiã e da Kabbalah, grande Madonna, mestra, mãe, né? Mãe de todas. Ela fala bom, esqueci qual era a primeira coisa, gente. Não, a pergunta era como é envelhecer dentro de uma profissão. Madonna, eu acho muito estranho quando fala o negócio do etarismo, e eu descobri que tem muito preconceito. Sim, muito, demais. Muito preconceito contra a mulher mais velha e o homem mais velho. Mas mais a mulher, né? Tu não acha? Não, mas não é porque por que é a mulher? Porque a mulher a vida toda foi assim. Então, quanto o homem mais velho, só porque ele é velho, entendeu? A mulher mais velha, ela assim, ó, existem pesquisas que mostram que a violência, né, contra a mulher de meia idade, ela é praticamente autorizada, sabe? Tu pode empurrar uma velha, tu pode passar na frente dela, tu pode xingar, fazer horrores, não tem nada que desabone uma mulher mais velha. E a mulher mais velha é lelé, ela já foi a louca, a bruxa, né? Agora ela é a lelé. Se ela diz uma coisa, ninguém acredita, entendeu? E isso vai piorando com a idade. Então, é um assunto que eu também, depois que eu hoje eu estou assim, o que eu digo para você, sabe? É muito tranquilo quando a gente chega lá. É ótimo, porque tu tem assim, uma coisa que tu sonha a vida inteira, sabe? Tu tem uma espécie de liberdade, um poder sobre ti mesmo, sabe? Um poder sobre as coisas, e aí tu fica com mais tempo para fazer o que tu tem que fazer. Mais responsabilidade, mais consciência de que tu tem um papel e que é isso que tu vai fazer. E o que é difícil é isso, ser xingada no trânsito, uma mulher mais velha, né? Ser xingada no supermercado, né? Ser empurrada na fila, né? E às vezes receber agressões verbais. Então, isso a gente também tem que abrir os olhos, né? Tá. Então, tem várias lutas aí rolando. Essa do etarismo, eu acho que é uma que tem que ser lançada. Mas eu digo para você, daí assim, ó, pensem, por que o preconceito? Essas pessoas chegaram num momento, elas deram uma virada, elas são outras pessoas hoje, o corpo delas, físico, está degradado, vamos se degradando, depende, porque as mulheres que se cuidam desde os 20 estão lindas, né? E as outras que a vida maltratou estão mais feias. Mas isso não é questão de ser bom ou mal, é a vida. É a vida que, né, que maltrata a gente. Só, deixa eu terminar assim. Então, mas são pessoas que o quê? Vocês acham o quê? Que não se divertem? Que não viajam? Que não fazem o que querem? Que não fazem teatro? Que não cantam? Que não dançam? Sabe? Que não tem namorado?
que, sabe, cada um na sua casa, muitas são intelectuais maravilhosas, tem muito para dizer, entendeu? Então, eu, muito tempo, fiquei aqui pensando, pô, o que eu vou fazer? Vou entrar na web, né, com tanta menina lindíssima e com conteúdo também. E aí eu fiquei pensando, meu tempo passou, então, né, I want to be alone, vou para o campo, eu quero uma casa no campo, me esqueçam. Ou eu digo, não, se eu tenho ainda que atuar, né, porque eu estou no mercado de trabalho, eu não parei de trabalhar, eu trabalho, eu preciso trabalhar. Eu digo, a gente também tem que ultrapassar isso, né? Esse medo da juventude, essa coisa, né, ai, é reconhecer o mérito desse novo feminismo, dessas novas meninas que estão fazendo o que tem que fazer, que estão corretas, que estão certas, né, exagerando ou não exagerando, tudo é válido. E eu tenho mais aqui bater a cabeça para elas. O que eu posso fazer eu sei que quando eu começo a falar, as pessoas param de olhar para os meus defeitos. E é o que eu digo para todo mundo: se tua fala é interessante, e se tu tem sangue correndo, tu mostra isso, que tu tá empolgado, sentindo alguma coisa, as pessoas não notam os seus defeitos físicos. Exato. Entendeu? Tudo é superado. Então, leva tempo para a gente chegar nesse momento. E que não é defeito físico, né? É o teu corpo que está envelhecendo, porque a partir do momento que a gente nasce, a gente já começou a morrer, né? Sim. Então é uma coisa natural. Esse é o grande drama, né? A grande tragédia da mãe. É que tu dá luz a um filho e no mesmo momento que tu dá luz a ele, tu já condena ele à morte. Nesse mundo. Então é muito lindo isso, é muito... Então eu tenho coisas muito lindas dentro de mim, né? E eu não vou me preocupar, claro, gente. Eu fiz escova, eu mesma, eu me maquiei. Essa coisa de ter feito teatro tanto tempo, não é que eu tô assim, ai, maquiando. Não, porque para mim é normal, eu vou trabalhar e me maquio, né? Claro, a gente capricha, a gente começa a comer melhor depois. Isso também vem um mundo que tu começa a comer mais natural, né? Tu começa a fazer uma alimentação mais funcional, tu começa a fazer mais pilates e mais yoga. Então, não pense que essas pessoas estão mortas. Vocês não têm a menor ideia de que o mundo aqui é bem agitado e bem divertido. Tem muita coisa acontecendo. Quem está fora acha que a gente já, né? Não digo eu ainda aqui, né? Mas eu vejo muitas senhorinhas na rua. Calma, vocês não conhecem, vai tomar um chá com ela para ver as grandes histórias que ela tem para contar. Com certeza. Entendeu? Que isso que a gente perdeu também, né? Essa honrar os mais velhos. Uma sociedade que não honra os sábios, seus sábios, é uma sociedade, desculpa, sabe? Pobre. Sem história, né? Sem história. Não, pobre, muito pobre. Porque a pobreza não é só material, né? A pobreza é material, ela é espiritual, né? Ela é... Tem uma frase que felicidade, alegria ou não, de tristeza. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas eu acho fantástica, que é tem gente que é tão pobre que o que ela só tem é dinheiro. E às vezes é meio isso, assim. E me conta uma coisa, na pandemia agora, tu teve que te reinventar, né? Porque trabalhar com teatro dentro da pandemia, que a gente não podia fazer nada, não podia se apresentar, não podia se encontrar, né? Fizemos as aulas online, lá no Zoom, estreamos lá a performance audiovisual e tudo mais. E, na verdade, assim, tu é de uma geração que tu começou no analógico e hoje tu te vê também no digital, né? Tu te vira bem no digital, tu consegue produzir, assim, outras coisas que eu digo pro digital, daqui a pouco te vender também no digital? Olha, como é que eu vou dizer? Eu não tenho grandes dramas, nunca tive, assim, não... Eu tenho uma insegurança que todas as mulheres, até mais que os homens, têm, de que a gente tem aquele carimbo que diz que não vai conseguir. A gente vem carimbada quando tu não vai conseguir. Eu sou uma carimbada, eu não vou conseguir. Então, eu fui devagar. E à medida que eu comecei, eu fiz cinema também, que me obrigou muito, entendeu?
Então, assim, não tive problemas para migrar lá naquele primeiro momento. E é muito mais fácil, gente, vocês não vão acreditar. Quando eu tinha que fazer um release de um espetáculo meu, tá? E nós éramos performática, então a gente escrevia à máquina, depois a gente colava umas figuras, umas coisas, fazia, e depois a gente tirava um xerox daquilo. Aquilo Faz era o um nosso release. fanzine, praticamente. Exatamente, era tudo no xerox, tudo na gravura, né, nas letras, que a gente às vezes tinha que encontrar letras para. Então, o design que é feito hoje, nós fazia na mão, no papel, no chão, com a tesoura, com cola, e muito xerox, mimeógrafo, essas coisas todas. Então, eu acho assim, ó, que privilégio que eu tenho de viver, né? Por isso que eu digo, foi uma revolução muito rápida tecnológica. E eu peguei, claro, eu gostaria de fazer mais, entendeu? Mas eu entendo muito bem tudo. Ainda estou um pouco reticente, um pouco de preguiça, porque esse mundo virtual de tu ter teu vlog, por exemplo, ele dá um trabalho, né? Um trabalhão, né? Porque tu tem que ter material e texto, tudo, mas eu acho que é o caminho para mim, porque eu preciso divulgar o meu trabalho, né? Mas eu não vou ficar assim falando de técnica de escrita, nem vou ficar falando técnica de expressão pessoal e nem vou ficar falando técnica de atuação, né? De formação de ator. Eu vou falar de coisas que interessam as pessoas, então eu vou mostrar quem eu sou, quem eu penso e oferecer para as pessoas que querem vir para perto de mim e aprender comigo. Então, dentro desse vir para mim, eu tenho 3 coisas para ensinar, né? Eu formo ator para cinema, teatro, eu formo ator, né? Para a profissão de ator, eu formo pessoas para expressão pessoal, para desenvolver. Muita gente vai precisar fazer vlog, não sabe falar, não sabe não sei o quê, não sabe não sei o quê, sabe? Esse treinamento de vídeo, né? Hoje, de vlog, assim, eu dou, e a parte da escrita, né? De fazer qualquer pessoa escrever. E como é libertador, como é uma arma que tu tem a mais, né? Como também uma ferramenta que tu tem a mais, até para falar. Porque quando tu escreve, tu organiza teu pensamento, né? Tu não sai para o mundo desprotegido. Tu tem ali um roteiro interno, né? Que tu cria, tu sabe refletir, tu sabe como respirar e, né? Eu assim não façam o que eu digo, não façam o que eu faço, porque eu saio falando para nem saber. Mas eu também tenho muita experiência, então eu posso errar um pouco e também acertar, porque eu tenho experiência, eu consigo me salvar. Mas quem não tem, vai para lá, diz uma coisa, né? Então, assim, claro, eu tenho pego pessoas que eu tenho feito, né, tipo, 8 aulas. Ajuda, mas, gente, sabe, a pessoa não tem que ser imediatista. Ai, me dá 6 meses, sabe? Me dá 6 meses, eu consigo alguma coisa. Porque eu preciso que essa pessoa entenda de um monte de coisas do mundo para poder falar por si mesma, entendeu? O seu texto. Mas ela tem que saber muitas coisas que não são só como rir, como falar, né? Como pensar, como se né? Exatamente como pensar e como criar. Demora. Então, eu gosto disso no ator de teatro, que se forma pela técnica do teatro, porque ele fica estudando, porque é um prazer. A gente vai se descobrindo coisas sobre nós vamos, isso não precisa mais me preocupar, resolver, corrigir aqui, corrigir ali, corrigir lá, corrigir. Vai te corrigindo, vai ficando bom, né? Vai demonstrando o que tu sente, né? Com uma proteção que é o personagem, e tudo essa técnica de teatro eu tento passar para a expressão pessoal. Mas daí o pessoal da expressão não pode ter essa pressa louca de 8 aulas, né? Já abrir seu vlog. Até pode abrir, mas né? Vai devagar, daqui a pouco tu vai melhorando. Mas precisa continuar estudando. Então, essa parte também. E a parte que eu gosto muito também é de Doctor Script. Por exemplo, a pessoa escreveu um conto, né? Escreveu uma novela, me manda, me contrata, eu faço, não é uma revisão de estar escritinho, eu vejo essa história também contada. Se tem algum momento que a gente cai no tédio, se alguma coisa eu não entendi, quem sabe tu passa isso para cá, isso para lá, faça
um scanner, Um passa scanner. scanner, precisa. É isso. E planos para 2021? Planos para 2021. Eu, assim, ó, de uma certa forma, daquela minha velha vida, onde eu era produtora cultural, eu tinha uma escola de teatro, eu tinha uma produtora de teatro, eu tinha um elenco que às vezes passa, dependendo de quantas peças estavam, não em cartaz, mas estavam prontas para serem, Sim. né? Estavam Na no álbum, prateleira. no álbum de vendas, vamos dizer assim, às vezes tinha 7. Sim. Então, isso chegava a ser mais de 20 atores, quase 30 pessoas entre técnicos, quem transportava cenário, às vezes montadores, produtor, né? Então, é assim, eu passei anos da minha vida tendo que arrumar trabalho para 30 pessoas, porque, né, eu tinha 7 peças, tinha que vender, tinha que... Então, eu dediquei, eu acho que eu dei a minha parte, fiz a minha parte, dediquei muito ao teatro, quase tudo, e o que sobrou, então, eu resolvi construir outra vida. Então, eu não tenho muitos planos. Eu tenho desejos, né? Eu acho que um monólogo para teatro ainda é importante para eu fazer. Eu ainda acho que é só eu, uma equipe muito pequenininha, sabe? Um diretor que vai ficar um tempo comigo, depois vai para casa dele, né? Eu posso produzir da minha casa, tudo com muita calma, muita tranquilidade, sem estresse, sem desespero de família. Eu quero terminar meu livro, que eu estou escrevendo uma novela sobre uma atriz que, né, de meia idade que está internada numa reabilitação, numa clínica de reabilitação, porque ela não consegue dormir, excesso de medicamento para dormir, enfim, ela está lá. Ela recebe um convite, então, para vir receber um prêmio na cidade onde ela começou a fazer a carreira dela. Ela é uma atriz famosa. Uhum. E aí a novela se passa nesse período que ela tem que decidir se ela vai ou não, porque a única coisa que ela quer é apagar e esquecer tudo que ela já viveu. Ela está assim, ela tá adorando, está na clínica, ela fica lá, ai, que bom, fica vendo os passarinhos, daqui a pouco ela não quer aquela vida louca, sabe? Ai, o prêmio, ela tem que pegar um avião, ela tem que ter uma roupa, ela tem um cabeleireiro, ela tem que ter o que dizer, ela tem que sorrir, ela tá louca. Então, esse é terminar essa novela, que eu acho que vai ser muito boa. Eu estou num momento muito, assim, legal, maduro na escrita, né? E sempre mantendo essa coisa popular que as pessoas leem, se envolvem, né? E gostam. Eu acho que isso é uma dádiva, sabe? Tudo que eu dei de sangue eu recebi em criatividade, né? Em luz de criação, eu tenho, sabe? E só tem que agradecer, não tem que usar. Se eu não uso, se eu fico parada em casa sem fazer nada, a casa cai. Esse também é o preço. Eu tenho que estar sempre compartilhando isso, eu tenho que estar criando. E o terceiro é continuar os nossos vídeos, né? A crescer, né? Desenvolver essa carreira do audiovisual, dos curtinhas, das minisséries, das microséries, com o meu grupo de estudos, que é o Lab 21 agora. Agora é 21. É sempre um laboratório que vai... Agora nós estamos no Lab 21, que é um grupo que também eu acho que eu tenho que agradecer, são pessoas dispostas, né, a contribuir de todas as maneiras, inclusive financeiramente, para que a gente possa desenvolver projetos. Né? E aí as minhas ideias vão ali, caem, as pessoas, ótimo, topam, vão e fazem. A gente já fez um curta de 15 minutos, a gente agora fez uma minissérie, microsérie, de 10 episódios, de 3 minutos cada um, que a gente está concorrendo a editais para financiar esse projeto, né, para ir ao ar, porque agora a gente tem uma TV, né, a gente tem o YouTube. Então, a gente pode botar o nosso trabalho. Então, assim, o que eu vou dizer da rede, né? O que eu vou dizer da web? O que eu vou dizer do digital? Que é maravilhoso. É maravilhoso. É mais um canal, né?
Paty, a gente está nos nossos minutos finais e sempre nos nossos minutos finais a gente pede, então, para nossa convidada deixar os seus contatos, porque vai estar na descrição do vídeo aqui também. Te agradecer também novamente. E agora esses minutos são todos teus. Eu acho que eu já falei, né? Já vendi meu peixe e tudo. Não quero mais vida louca, sabe? Vida louca atrás de pagar conta. Não quero. Estou assim me encaminhando. Só Deus sabe que quais as dificuldades de tu criar condições para tu ter uma vida assim. Mas digo também, vocês têm medo de envelhecer. Na maturidade, nos é permitido construir isso. Isso é muito importante também. Então, fiquem tranquilos e não tenham preconceito, né? Porque aquelas mulheres mais velhas e homens mais velhos não estão ali para encher teu saco, sabe? E 50% deles vão para casa e fumam umzinho, né? Antes de dormir. É isso aí. Paty, adorei, então. Obrigada de novo. Gente, para quem está aqui nos assistindo, eu espero que tenha gostado bastante também. Os contatos da Paty a gente vai colocar aqui, vai estar ali o Instagram dela. Sigam ela no Instagram. E até a próxima, então. Beijo a todas as mulheres que participam. Dani, parabéns pelo projeto. Muito feliz e muito...